Graça e paz, shalom, bem-vindos a mais um Boletim da Fé. Estamos aqui, mais um dia especial, um dia que o Senhor fez para nós. Se prepare que hoje tem uma palavra poderosa para você. Já vai clicando no like, compartilhando esse link, fazendo que mais pessoas possam receber dessa palavra, sabe? A palavra de Deus é uma semente, sabe? Não importa se você vai mandar para uma pessoa de coração duro, de coração mole, não importa. A palavra de Deus é uma semente incorruptível. Em uma hora ela dá o fruto, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Ou seja, esse link que você vai compartilhar não vai voltar vazio, vai promover algum resultado na vida de pessoas. Então, seja um multiplicador dessa visão. E agora mesmo aproveita aí, compartilha esse link nos teus grupos do WhatsApp, com tua família e faz com que mais pessoas possam receber da palavra de Deus. Amém? Então, nesse dia nós vamos falar sobre atentar para a palavra. Sabe, o Senhor tem palavras todos os dias para nós. Uma vez eu vi um homem de Deus falando que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, muito mais do que ouvirmos notícia e atentarmos àquilo que as notícias dizem, não vamos ser alienados, é claro, mas vamos atentar para a palavra, pois ela sim tem o poder de transformar nossas vidas, sabe? Céus e terra passarão, mas essa palavra, a palavra de Deus jamais passará, nenhum tio dela passará. Então, fique atento, fique conectado nesse dia, porque Deus vai falar com você, Deus tem algo novo para a tua vida. Então, vamos abrir lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 22. Aleluia! Deus é muito bom. Eu fico muito animado com que cada oportunidade que Deus nos dá de compartilhar a palavra, também existe uma unção presente. Então, você que está aí assistindo no outro lado da telinha, essa ministração, uma unção mesmo está operando agora mesmo na sua vida para lhe tocar, para lhe abençoar, para transformar a sua família. Amém? Então, Colossenses capítulo 3, versículo 22, diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Amém? Então, Deus nos convida nesse dia a pensar nas coisas do alto. Sabe, durante o dia a gente pode ficar programado e acostumado a pensar somente no natural. Pensar nas contas a pagar, pensar naquilo que nós temos que fazer. Mas sabe, Deus está nos convidando para uma realidade superior. Que realidade superior é essa, Rodrigo? Pensar nas coisas do alto, pensar na palavra de Deus. E isso sim deve ser o nosso foco, deve ser a nossa motivação, deve ser a nossa visão. Pensar naquilo que Deus está falando. Porque o que Deus fala, como a gente falou no começo, é mais atual do que o que vai acontecer amanhã. Então você pode estar vendo uma realidade hoje natural, mas ela é inferior àquilo que Deus tem. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, são mais altos do que os nossos. Então não atenta para o que está acontecendo no natural, fique focado naquilo que Deus está falando. Amém? Você pode abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Eu vou ler rápido, porque aí você pode receber mais da palavra de Deus. Diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Sabe, Deus está nos chamando para não atentar para as coisas exteriores que se passam, que elas, com o passar dos dias, elas não vão permanecer. Mas o que a palavra de Deus está expressando hoje, ele permanece para sempre. Amém? E ele diz assim: eu não desanimo, pelo contrário, eu vou ficar me renovando de dia em dia. Ou seja, Deus está nos chamando para não ficarmos desanimados, para não desmotivarmos da vida, mas sabermos que Deus ele tem uma renovação diária para nós através da palavra dele. Então, se nós atentarmos para a palavra, não vamos ficar desanimados, não vamos ser corrompidos, mas pelo contrário, vamos ser renovados de dia em dia. Então, esse é o convite de Deus para nós hoje, ficarmos animados, atentos. E sabe, se você atentar para a palavra de Deus, você nunca vai desfrutar de desânimo. Isso não é maravilhoso? Por isso que ele diz, não desanimamos, porque estamos atentos a uma realidade superior. Então, se você hoje, aí na sua casa, por algum motivo, está experimentando de tristeza, desânimo, esse é o momento de você não atentar para os seus sentimentos, não atentar para aquilo que você está pensando, para aquilo que você está vivendo, mas você atentar para a palavra. E o que vai acontecer? Você não vai mais desfrutar de desânimo, vai desfrutar de alegria plena e alegria completa em Cristo Jesus. E se você perceber, Deus ele é sempre glorificado quando você está animado. Se você ficar desanimado, qual a glória que Deus vai receber?
em ter um filho dele desanimado. Mas quando você está animado, você está expressando quem Deus é, expressando a alegria de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E sabe, se nós percebermos na parábola do semeador, vamos ver, agora vamos começar a ler esses versículos, vamos perceber que Deus ele deseja que a palavra dele frutifique em nós, para que nós vivamos em alegria plena. Amém? Então, vamos abrir lá em Lucas capítulo 8. Aleluia, Deus é bom demais. Quero realmente estudar esses versículos com você, que a gente possa extrair o poder que existe nessa palavra. Se você ouvir a palavra apenas como está ouvindo um jornal, apenas como uma informação, nada vai mudar na tua vida. Mas se você ouvir a palavra como se nunca tivesse ouvido ela antes, algo vai tocar a tua vida. Porque essa palavra não é só letra, mas ela é vida. Amém? Vida para quem acha ela. Então, Lucas capítulo 8, versículo 4, vai falar da parábola do semeador. Fala assim, versículo 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele, com Jesus, gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E a semear, e aí a gente vai começar a ver, é o que a gente vai estudar hoje, vários tipos de sementes, vários tipos de solos em que a semente e a palavra de Deus vai alcançar. Amém? Então a gente vai ver cada detalhe desse. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra. Está falando de mim, está falando de você. Cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou, dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Amém? Então vamos ver aqui vários tipos de solo. E esses solos representam nossos corações. Pessoas que recebem a palavra. Condições diferentes. E isso não é algo pré-determinado. Isso é algo que pode ser modificado por cada um de nós. Depende de nós, não depende de Deus. Por isso, tão importante é essa mensagem de hoje. Porque é algo que pode ser ajustado por você mesmo e você desfrutar de algo bom. De uma colheita de 100 por 1. Amém? Então, o primeiro tipo de solo que ele fala de uma semente à beira do caminho, que é aquele que ouve a palavra e a palavra fica só na mente. Como assim, Rodrigo? Você ouve a palavra e você concorda com ela, acha legal, apenas diz: ótimo, eu concordo, é isso mesmo, mas não deixa a palavra entrar no coração. Porque o que acontece? O território da mente, o território das emoções, o diabo pode acessar. Pois na arena das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, nesse território o diabo ainda pode tocar nossas vidas de alguma forma. Mas quando a palavra entra no coração, entramos na arena da fé. Quem crê com o coração, confessa com a boca, o que vai acontecer? Ela se torna a vida e o diabo não pode tocar mais. Amém? Então nós devemos fugir dessa condição de apenas acreditar, concordar com o coração, concordar com a mente, mas deixarmos a palavra cair no coração. E como é que eu faço isso, Rodrigo? É recebendo com mansidão, recebendo com alegria, com empolgação. Você não ouvindo de qualquer jeito. Por isso a palavra de Deus diz: vê depois como ouvis. A forma como nós ouvirmos vai determinar se vamos ter colheita ou não da palavra de Deus. E eu e você queremos desfrutar dessa colheita da palavra em nós. Amém? Então, quando formos ouvir a palavra, não pode ser uma concordância mental apenas. Precisa ter honra, estima, valorização, você valorizar o que você está ouvindo. Nosso pastor sempre diz que o maior inimigo da unção é a distração. Não nos distrairmos, mas estarmos totalmente atentos, 100% atentos àquilo que Deus está falando. Porque isso vai extrair a vida da palavra. E você não vai ser apenas um ouvinte religioso, que não é o seu caso. De você apenas, eu concordo com isso, é isso mesmo. De você ter aquilo na sua mente, mas isso não atingir e mexer com você, mexer com aquilo que você é. Amém? Então nós precisamos desejar essa palavra como o mel é desejado. Dê aquele desejo, aquele amor pela palavra. Lá em Salmo 119, 127 diz assim: os teus mandamentos ou as tuas palavras são mais preciosas que o ouro. Ou seja, devemos trazer como preciosa essa palavra. Rapaz, já pensou se eu estivesse recebendo agora mesmo barra de ouro? Rapaz, você ia ficar atento para receber, para poder depositar aquilo, para aquilo de alguma forma ser um benefício para a tua vida. E a palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro. Amém? A gente sabe que o ouro sempre valoriza, ele é um metal nobre que de alguma forma nunca vai desvalorizar.
E assim é a palavra de Deus, muito mais valiosa do que o ouro. Precisamos tratar ela como preciosa. Se eu tratar ela como comum, vai ficar só na minha mente. Mas se eu tratar como preciosa, ela vai cair no meu coração e vai trazer muitos frutos. Amém? Há outro tipo de semente que ele fala, que é no versículo 6 do Lucas 8, é a semente que cai na pedra, ou seja, a semente que não tem raiz, ou seja, aquele que crê apenas por um tempo. E sabe, ele diz que esse tem uma falta de umidade. E o que acontece? O que quer dizer isso? A palavra veio para a mente, até caiu no coração. Mas o que é que faltou? Faltou umidade. E o que é umidade, Rodrigo? É a fidelidade, a constância, a continuidade. E é isso que Deus quer para nós. Ele não quer apenas que ouçamos uma vez, que recebamos, aleluia, glória a Deus, mas que haja uma constância, uma fidelidade, pois isso vai trazer frutificação. Amém? Uma vez que eu ministrei na nossa igreja, eu falei uma frase que eu anotei e guardei para sempre isso, porque é algo que o Espírito Santo compartilhou comigo, que aquele que tem continuidade em ser atento para a palavra vai provar de frutificação todos os dias. Sabe, a constância no propósito, a constância na palavra é o segredo do sucesso. Você ser constante, firme, abundante e nunca vacilante. Amém? Aleluia, nós precisamos ser fervorosos, vibrar com essa palavra, para que ela possa produzir o fruto. E uma vez eu vi um homem de Deus falando que a semente, isso falando de forma da agricultura, a semente, que é a palavra de Deus, ela vai ser ativada por duas coisas. Quais são essas duas coisas? É o calor e a pressão. Como assim? A semente precisa de calor e pressão para poder ela produzir o fruto. E isso é justamente o que nós estamos falando. O calor é o fervor do Espírito. Você ter uma pressão, colocar uma pressão na palavra, para que ela possa frutificar assim. Amém? Você receber a palavra de forma fervorosa, você vibrar com a palavra. Kenneth Hagin sempre dizia que quando você se empolga com a palavra, ela começa a funcionar para você. Não precisamos nos empolgar. Rapaz, essa palavra é poderosa. Aleluia. Você empolgado, você ouvir a palavra, começar a dançar, começar a celebrar ela. Isso vai produzir pressão na semente, para poder ela produzir o seu fruto. Amém? Glória a Deus. Vai ser o calor, vai ativar a palavra de Deus. E a pressão seria justamente a constância, você ser constante nisso, nesse calor, nesse fervor, nessa alegria, nessa empolgação com a palavra de Deus. Amém? E é isso justamente que nós devemos cultivar todos os dias em nossa vida. E sabe, quando você lê a Bíblia sem meditar, é como você comer uma comida sem mastigar. Uma vez eu vi Fernando Leal falando isso. Quando você lê a Bíblia sem você meditar, você está comendo um alimento sem mastigar. Precisamos meditar, ficar constantes nela, fervorosos, vibrando. Naquele mesmo versículo lá, repetindo, lendo várias versões. Isso vai ativar coisas dentro de nós. Só assim podemos frutificar e o diabo não roubar a semente que foi plantada. Amém? Glória a Deus. Lá no versículo 14, ele fala o seguinte: aqui não tem raiz, é aquele que crê apenas por um tempo. E o que quer dizer isso? Aquele que não se mantém crendo, confessando, se empolgando. E é isso que Deus deseja de nós, que nós mantemos essa confissão, essa alegria, essa empolgação. Ou seja, você não ser um crente apenas de uma onda, de um movimento, mas ser um crente firme, porque você teve uma experiência com Deus e você decidiu seguir a Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E aqui no versículo 15 é que chega a nossa vez. A nossa vez, aquilo que nós somos representados pela palavra de Deus. Qual é? O que é que me representa na palavra de Deus, Rodrigo? Aqui caiu em boa terra. Esse sou eu, esse é você. Aleluia. Agora é a nossa vez. E aqui diz o seguinte: são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, estes frutificam com perseverança. Amém? Então, aqueles que têm um bom e reto coração, aqueles que apenas não ficam na mente, a palavra cai no coração, e aqueles que não apenas creem e se empolgam no momento, mas que mantêm uma constância, um fervor. O que vai acontecer? Essa palavra vai frutificar com perseverança. E aí entra mais uma chave para nós, a perseverança, de você nunca desistir. Sabe, eu ouço sempre o nosso pastor falando: você vai só perder quando você desistir. Enquanto você não desistir, você não perdeu. Nós permanecermos firmes nessa palavra. Outra palavra que dá um significado para perseverança é a palavra bom ânimo, ou seja, alegria.
você ter um bom ânimo, você ouvir essa palavra, se alegrar. Ah, está acontecendo algo contrário, Rodrigo, aquilo que a Bíblia está falando para mim. Então, o que é que eu vou fazer? Bom ânimo, alegria, comece a rir dessa circunstância. O que você está fazendo quando você está rindo? Quando a circunstância diz, você vai perder, você é um derrotado, e você começa a rir. Você não está atentando para a circunstância, você está atentando para a palavra. E isso está produzindo frutificação dentro de você. Então a gente, quando muitas vezes nos cultos estamos rindo, não é um jargão de crente, mas é uma prática espiritual em que nós estamos perseverando na palavra de Deus. Temos bom ânimo em vez de tristeza. A tristeza é você desatentar para a palavra. Se uma pessoa que atenta para a palavra não vai desfrutar de desânimo, ela vai desfrutar de alegria. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Lá em Hebreus 10, 35, fala algo bem interessante para nós, sobre perseverança, sobre não desistir. E essa é a chave para nós. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Existe uma recompensa para aqueles que não desistem, para aqueles que perseveram até o fim. Aleluia, glória a Deus, porque com efeito tens necessidade de perseverança, tens necessidade de alegria, de bom ânimo, aleluia, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então Deus quer que as promessas que Ele fez para nós, nós alcancemos ela. Da parte de Deus está tudo certo. Deus prometeu e Ele não é homem para mentir. Ele vai cumprir. Mas precisamos corresponder a essa palavra, atentar a essa palavra, pois isso vai fazer com que nós desfrutamos de alegria plena. Aleluia. E para a gente ir terminando, lá em Provérbios 16, 20. Aleluia. Tem um versículo que marcou muito minha vida. Aleluia, eu lembro que a primeira vez que eu ministrei aqui na igreja, eu falei justamente esse tema, atentar para a palavra. E foi mais ou menos nessa linha que Deus ele me compartilhou esse versículo que me marcou tanto, que até hoje me abençoa. Provérbios 16, 20 diz o seguinte: o que atenta para o ensino ou para a palavra, acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Aleluia. Então, se as pessoas veem você e acharem você muito alegre, saiba, é porque você confia no Senhor, porque você atenta para essa palavra. Aleluia. Outras versões dizem o seguinte: aquele que atenta para a palavra, prudentemente prosperará. Aleluia. Ou seja, existe uma prosperidade disponível para você que atenta para a palavra. Deus quer que você prospere em todos os seus caminhos. E para isso você precisa atentar para o que Deus está falando. Outra versão, a Bíblia Viva, diz assim: quem atenta à palavra receberá muitas bênçãos. Aleluia. Então, se você atenta para a palavra, você vai se tornar um imã de bênçãos. Você vai atrair bênção do norte, do sul, do leste e do oeste. Por quê? Porque Deus encontrou em você uma posição de bom recebedor. Porque você está olhando para o lado certo, olhando para o lugar certo. Aleluia. Outra versão diz: aquele que acolhe a palavra encontra a felicidade. Aleluia. Então é nessa palavra que nós vamos encontrar o nosso propósito de vida, aquilo que Deus nos chamou para fazer, a felicidade plena. Podem desfrutar de muitas coisas boas, é claro, que Deus pode nos proporcionar de forma natural, mas somente essa palavra nós podemos encontrar a verdadeira felicidade. Então, eu quero declarar um dia poderoso na sua vida, que Deus ele cada vez mais possa te usar para ser um canal de bênção na vida de pessoas e que você possa atentar para essa palavra, para que ela frutifique em sua vida e que você produza frutos a 100, a por 1 na sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa, seja operoso praticante dessa palavra. Amém? Fica na paz. Shalom!